Take 2 de resposta a 5 perguntas. Pergunta número 1, análise dos 19 dias de guerra. Depois de 19 dias, a gente continua recebendo imagens chocantes, imagens de muito sofrimento humano, sejam daqueles que fogem da região do combate e procuram guarita em outros lugares, refugiados como um todo, bem como a população que ficou ali por opção ou mesmo impossibilidade de fugir, que sofre cada vez mais com bombardeios aéreos de longa distância e também com o cerco de cidades que tem impedido que alimentos e medicamentos cheguem até aquele local. Estimativas de que pelo menos metade da economia ucraniana esteja parada, com isso a interrupção do fornecimento de bens e serviços, e cada vez mais, com ataques russos em alvos estratégicos, militares ou para minar a capacidade de conflito, vão fazer com que vastas quantidades da população ucraniana sejam privadas de acesso à água, a comida e também a fornecimento de energia elétrica, aquecimento, calefação e, quem sabe, num futuro também, a interrupção dos serviços de telecomunicação. Para o mundo afora, toda a comunidade internacional, ou seja, todos os países, têm enfrentado um acelerar da inflação e uma perturbação do fluxo de mercadorias, já que não só naquela região detentora, de produção de significativos insumos, materiais que a gente consome, mas há uma expectativa de, no futuro, eles deixarem de ser ofertados e, portanto, os preços já sobem de antemão. Resposta à pergunta 2. Crimes de guerra cometidas pelo governo russo. Dentre a tentativa de obtenção dos seus objetivos declarados, a Rússia tem cada vez mais precisado recorrer a táticas que fogem do livro didático como sendo aquelas aceitáveis pela comunidade internacional. Ataques aéreos usando armas de desfragmentação ou em longa distância dificultam bastante permitir distinguir alvos civis de militares. Dentre outras, a Ucrânia também acusa bombardeios deliberados a escolas e a hospitais. A Rússia, por outro lado, reage a essa acusação específica, dizendo que o próprio governo ucraniano armou e treina população até então civil para o combate com os russos e tem usado dessas instalações ou para guardar munição ou para realizar treinamentos militares daqueles que até então não tinham esse tipo de capacitação. Recentemente também apareceu acusações de uso de fósforo branco. Sobre armas de fragmentação e fósforo branco, a Rússia contesta as acusações, dentre outras, já que esse tipo de proibição envolve o direito internacional público, que exige a adesão unilateral dos países, ou seja, concordam com a proibição aqueles países que assim o fazem. E as principais potências não concordam com isso, apesar de o conjunto como um todo de países europeus, da União Europeia, discorda da possibilidade desse uso e tem drasticamente acusado desse tipo de violação. Fica claro também que já estão em investigação pelo Tribunal Penal Internacional a prática de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, da forma como eles estão previstos dentro do Estatuto do Tribunal Penal Internacional. A acompanhar que provas serão documentadas. Resposta à pergunta de número 3. Negociações, o que o governo russo pede e quais são as possibilidades de acordo. Bem, nós temos que distinguir aquilo que a Rússia publicamente diz que reivindica. A primeira e maior dessas reivindicações é assegurar a independência daquelas províncias que se declararam independentes da Ucrânia. Isso representa as duas repúblicas que, como grupo, representam a região de Donbass, um movimento mais recente, mas também a Crimeia, aquela que já está sob o controle absoluto da Rússia desde 2014, mediante uma anexação feita por referendo interno. A gente tem também a Rússia reivindicando a possibilidade da Ucrânia se tornar eternamente um país neutro, mudando a sua constituição para que no futuro esteja impedida de conduzir uma política externa que faça ela a aderir a uma política de segurança regional, aderir à OTAN, ou mesmo um bloco de integração regional, o caso a União Europeia. A probabilidade ainda que a Rússia tenha alguns objetivos não declarados, além do afastamento do governo da Ucrânia com lideranças e organizações paramilitares de identidade neofascistas, neonazistas, a Rússia provavelmente também tem interesse de assegurar o acesso por terra à região da Crimeia,
e com isso ter todo o litoral do Mar de Azov, extirpando a Ucrânia não só dessas terras, mas o acesso de boa faixa de terra ao mar. Isso significaria um duro golpe na possibilidade de uma Ucrânia bem desenvolvida no futuro e, portanto, eu imagino que a simples perda de território, que viria acompanhada de perda de um parque industrial, pelo menos instalado antes do combate, que era significativo, também uma perda humana, mas também a viabilidade de um desenvolvimento para o futuro. Eu imagino que as mudanças da Constituição são igualmente difíceis de serem aceitas, já que, como autodeterminação, os países preferem manter a possibilidade aberta de escolhas no futuro. Mas isso não exime da possibilidade de países se declararem neutro, como a gente tem uma dezena de países que o fizeram. O resultado desse tipo de concessão vai depender do que o palco dos embates militares caminhar. Ou seja, se a Rússia seguir ganhando território e dilapidando a economia ucraniana, ou se os ucranianos vão conseguir resistir e, inclusive, fazer os russos retrocederem na sua presença dentro do território. Temos que aguardar, infelizmente, a situação não está boa para nenhum dos cenários. Resposta à pergunta número 4. Protestos na Rússia. A gente vê imagens de manifestações na Rússia sendo repreendidas com rigor pela polícia, que mesmo no iniciar de qualquer manifestação de externalização ou mesmo concessão de entrevistas que envolvam essa situação na Ucrânia, as pessoas já são recolhidas e detidas, alguns casos manifestações maiores dissolvidas com muita truculência, mas também encontramos personalidades dentro e fora da Rússia se manifestando para mostrar que não existe um consenso de apoio a esse embate ali na região da Ucrânia. Porém, a gente precisa também levar em consideração que pesquisa de opinião recente fez o apoio popular russo ao exército, às forças armadas e também ao governo de Putin aumentou, provavelmente já refletindo aí uma emergência de onda nacionalista em apoio à percepção de que a Rússia está sendo injustamente acusada ou estaria com o seu futuro ameaçado e seria necessário agora dar apoio àquelas instituições que lutam fisicamente ou ideologicamente para preservar o futuro daquela nação. Pelo menos assim como percepção. Resposta à pergunta número 5. Que já mudou na vida do país após o embargo. Internamente, dentro da Rússia, o que a gente tem é cada vez mais a interrupção do fornecimento de alguns bens e serviços feitos por empresas ocidentais que optaram por sair daquele país ou pelo menos interromper as suas atividades, dentre outras, porque houve também a interrupção do fluxo internacional, isso significa que investimentos não podem entrar, bem como remessas de lucros ou saídas de completo daquele país não poderão resgatar todo o dinheiro obtido pela compra e venda ou prestação de serviço ali. Os russos também estão se acostumando a não poder contar mais com o fluxo internacional, seja de turismo, seja de comércio para a Europa, pelo menos não via transporte aéreo, já que houve a interrupção total desse serviço, tanto por empresas europeias para a Rússia, como de empresas russas para a Europa. E aos poucos, claro, não só os russos, mas a comunidade internacional também já sofre isso, uma elevação generalizada nos preços e dificuldade para manter a mesma qualidade de vida como no passado.